Aleluia. Irmãos, peço, amados, que abram a vossa Bíblia em João. João, capítulo de número 7. Glória a Deus. No Evangelho de João, capítulo de número 7. Verso de número 10 ao 12. Glória a Deus. Glória a Deus por essa chuvinha abençoada. Amém? Quem estava ansioso pela chuva? Glória a Deus. Chuvinha boa. Glória a Deus. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere, por favor. Todos acharam. Amém. João, capítulo de número 7, no verso de número 10 em diante diz: Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra. Seja exaltado, louvado, glorificado, bendito o teu santo nome, ó Deus, nesta manhã. Ó Pai, estamos hoje aqui reunidos como igreja, como família, para louvarmos, para cultuarmos o teu santo nome, em comunhão, Deus, em espírito, ó Deus, e em verdade. Pai, no nome de Jesus, glorificamos o teu nome por esta manhã maravilhosa de chuva que o Senhor está nos abençoando, pela oportunidade que tivemos de abrir os nossos olhos, ó Deus, pela manhã e contemplar a tua luz, contemplar a tua glória, ó Pai, e saber que o Senhor nos guardou durante uma noite inteira de sono. Pai, louvado seja o teu nome, porque aqui estamos nós, para juntos adorarmos o Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora, neste momento, convidamos o Senhor a permanecer neste lugar, ó Pai. Coloque a planta dos teus pés aqui e faça com que todos que aqui estão venham sentir a tua presença, venham sentir a sua glória e ouvir a sua voz. Não deixe que nenhum de nós que aqui está venha sair da mesma maneira ao qual entramos, mas que a gente venha sair daqui melhores, ó Deus, com mais intimidade com teu Espírito, com mais sensibilidades, ó Deus, com mais amor ao próximo no coração, entendendo mais do seu poder, mais da sua glória, entendendo mais do que é servir a ti, ó Pai. Por isso, continue falando conosco, ó Pai, como o Senhor tem falado todos os dias. Fale ao nosso espírito o que nós precisamos ouvir, o que nós necessitamos ouvir. Fale com cada um aqui, ó Deus, da maneira que aprovar o teu Espírito. Traduza a eles, ó Pai, o que for falado em cada coração, para que eles possam entender, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, ó Pai, te glorificamos, exaltamos, porque sabemos que a tua palavra, ela não volta vazia. Sabemos que, ó Pai, tudo ao qual o Senhor faz, tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, há um propósito, existe um propósito nisso. Por isso, ó Pai, eu peço que preencha cada espaço aqui neste lugar com a tua santa e doce presença. Nesta manhã, ó Pai, ao qual tiramos para te glorificar e te exaltar. Pai, no nome de Jesus, que assim nós oramos, pedimos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, assim nós oramos, já te pedindo e te agradecendo. Amém. E glória a Deus. Amém? Os amados podem tomar os seus assentos. Serei bem breve, bem sucinto. Não vou ter a intenção de fadigar os irmãos, pois ainda nós temos o momento da ceia e logo depois a ceia, né, de alimento para nos alimentarmos fisicamente. Então, com base no texto ao qual nós lemos, no capítulo 7, começa a partir do verso 1, Jesus
ele não andava mais pela Galileia. Ele andava pela Galileia e já não queria andar mais pela Judéia, porque alguns judeus já o queriam matar. E os seus irmãos não acreditavam, até então, não acreditavam nele, no que ele estava fazendo já muitos milagres. E os próprios irmãos dizem, tudo que você faz para todo mundo ver, porque ninguém que quer ser conhecido faz alguma coisa em oculto. Todo mundo que quer ser conhecido faz para todo mundo saber o que você está fazendo. E Jesus, na conversa com os seus irmãos, diz, mas o meu tempo ainda não é chegado. O tempo de vocês está pronto, mas o meu ainda não está. E vocês podem ir, podem subir à festa, porque eu ainda não vou. Porque ali, acredito eu, que os irmãos, a família, estavam reunidos, preparando para sair para a festa dos judeus, que era a festa dos tabernáculos, do tabernáculo aqui na época. E eles, quando começou logo essa conversa, aí Jesus diz a eles, então vocês podem ir, porque eu não vou agora. E o texto segue, e os irmãos de Jesus subiram para a festa do tabernáculo, e lá já eles entoados no meio da multidão, ali no meio da festa, Jesus, no texto ao qual nós lemos, ele vai depois, e vai escondido, para ninguém ver que ele estava lá, justamente para não causar alvoroço, porque já havia alguns do meio dos judeus, que já queriam matá-lo, e ele sabendo que ainda não era a hora, ele escondendo, para que isso não viesse causar um tumulto ainda maior, ele ficou meio escondido entre o povo. E no texto ao qual nós lemos, conta que ali no meio da festa havia uma murmuração, porque muitos dos judeus que ali estavam esperando ver Jesus na festa. Acredito que muitos até foram na festa esperando encontrar ele, mas a festa estava acontecendo e ninguém viu Jesus ali. Viram os irmãos de Jesus, mas Jesus mesmo não estava ali. E o assunto da murmuração ao qual nós lemos era que ele é bom, aquele cara é bom. E outros, na mesma conversa, diziam, nada, isso aí está só enganando o povo. Aí, o texto segue, mas até aqui, esse ponto, até agora, quantos que ali podiam dizer a respeito dele, ele é bom? E outros diziam, não, antes engana o povo. Até aqui, Jesus já havia feito vários milagres diante de muitos olhos. Várias pessoas tinham acompanhado alguns milagres, outros haviam falar, outros participaram talvez da multiplicação, dos pães. Aí outros já viram e ouviram que Jesus já havia andado sobre as águas. Então uns acreditavam numa coisa, outros acreditavam em outra, mas uns com certeza não podiam dizer que Jesus era bom naquilo que ele fazia. E outros duvidavam do que ele estava fazendo ou do que ouviam falar do que ele tinha feito. E a festa estava rolando, a festa estava acontecendo. Então hoje, trazendo para nós, até aqui esse texto, no meio da igreja do Senhor, muitos que estavam até ali numa festa que era, todos que estavam ali numa festa que era tradicional, judaica, uma festa que era tradicional, a festa do tabernáculo, que todos os anos eles participavam, que ali adorar um Deus, segundo eles, que já os seus pais faziam, que as gerações anteriores faziam, que agora eles estavam fazendo. Muitos, todos praticamente que estavam ali, iam antes de Jesus aparecer por um propósito. Outros que agora já estavam ali naquele momento, nesse momento que foi dito essas palavras, já estavam ali por um outro propósito, que era ver Jesus, ver acontecer mais milagre, ver ele ensinar, ver e aprender com ele. E muitos que estavam ali vivendo a mesma época não acreditavam no que Jesus estava fazendo, tanto que os seus próprios irmãos não acreditavam nele até então, duvidavam do que ele estava fazendo.
duvidavam até dele ser o Filho de Deus, ao qual ele mencionou. Então, a sua própria família não acreditava. Aqueles que estavam entre ele não acreditavam nele, pedindo para que ele mostrasse tudo que ele tinha que fazer logo, para todo mundo ver, para todo mundo saber, porque já que você é o Filho de Deus, por que você já não fala logo o que você é para todo mundo? Se você é isso tudo que você diz ser, por que você já não revela isso para todo mundo? Por que você fica fazendo escondido? Ninguém que quer ser alguma coisa faz escondido, todo mundo que quer fazer alguma coisa já posta logo na internet para todo mundo saber que foi você que fez primeiro. Todo mundo que quer fazer alguma coisa para todo mundo saber, já bota nos 4 ventos para espalhar que foi você quem fez. Todo mundo que faz alguma coisa quer que todo mundo saiba que foi você mesmo quem fez. Mas Jesus, ao contrário, estava fazendo em oculto, porque o momento dele ainda não havia chegado, ele estava apenas fazendo a vontade do Pai, naquele momento, até chegar no momento certo, que não foi muito tempo depois daqui. Então, no nosso meio, quantos que há hoje, no meio da igreja do Senhor, que ainda não teve um encontro pessoal ou não visualizou um milagre de Jesus pessoalmente, ao ponto de você dizer, como já foi até cantado aqui, anunciar e falar para as pessoas do que ele é capaz de fazer, que ele é bom. Numa conversa, aonde foi até falado na sexta-feira pelo pastor Alex na ministração da EBS, né? Poste você uma opinião no Instagram daquilo que você acredita, que você defende, e ver como o mundo é hostil, não foi essas palavras? Que rapidamente você vai ver quantas pessoas discordam de você e até te ofendem por aquilo que você defende. E quantas pessoas até mudam de opinião depois que alguém questionou e reclamou ou até te ofendeu. A opinião até muda para não poder ser ofendido mais, mas não fica defendendo a opinião que tinha. Porque se mudou de opinião, não tinha certeza daquilo que acreditava. Se você tem certeza daquilo que você acredita, que você sabe, você conhece, você morre defendendo. Pelo menos se tiver honra. Então, numa conversa dessa aqui, entre todos os judeus, que o próprio Jesus estavam com medo de acontecer até o pior, porque no próprio texto anterior você vai ver que muitos o queriam matá-lo. Então, entre eles, os judeus estavam murmurando entre si nos grupinhos, dizendo, não, ele vem, não, ele não vem, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele faz coisas maravilhosas, e outros no próprio grupinho dizendo, nada, isso aí está só inventando, está só enganando o povo. No meio desse grupinho, quem você é? Você é aquele que fala que Jesus é bom? Que defende ele debaixo d'água? Ou você é aquele que, ei, nada? Ele está aí só enganando o povo. Quem desse aí é nós? Quem somos nós no meio desse povo? Nós somos o que defendemos Jesus? Nós somos o que não defende ele? Nós somos aqueles que ficam com medo de anunciar o evangelho, como foi cantado? Nós somos aqueles que têm medo de dizer que Jesus cura? Porque talvez a cura não acontece se você se passa por mentiroso. Você talvez é aquele que não tem coragem de profetizar uma vitória na vida de alguém, porque você diz que se ele está vivendo daquele jeito é porque Deus quer. Quem somos nós no meio desse povo? Nós somos o que diz que ele é bom? Nós somos os que arrazoam ou zombam? Ou no meio de uma conversa a gente até evita de falar de Jesus para não causar política, porque aliás, política, religião e futebol não se discutem, não é por aí que dizem? Tem um ditado popular, antigo, que não se discute religião, nem política, nem futebol, né? Deve ser porque é isso que a política está aí dessa forma, que ninguém se discute ela. O evangelho também está dessa forma, porque às vezes a gente não tem coragem de botar a cara para apanhar defendendo a verdade que você conhece. A gente foge de certos tipos de assunto numa multidão, ainda mais numa festa religiosa, né? Não, vamos respeitar a religião do fulano, vamos respeitar a religião do cicrano. Sim, vamos respeitar, mas a verdade, independente do respeito, tem que ser dita.
A verdade, independente de qualquer tipo de religião, tem que ser falada. Não, vamos no almoço, não fala de religião lá não fala porque eles lá são muito, tradicionais em religião tal, não se pode falar e tal. Mas até que ponto a gente se omite, se esconde ou não fala nada diante da verdade que nós dizemos conhecer? Aqui existia um povo que estava curioso para continuar vendo os milagres de Jesus. Eu acredito que esses que diziam, ele é bom, foram os que testemunharam os milagres que Jesus fez. Por isso eles falavam, não, ele é bom. Ele é bom. Porque testemunharam do que Jesus fez. Porque participaram dos milagres que Jesus já havia feito. Os que diziam que ele não era bom, que só estava enganando o povo, talvez são os que só ouviram falar, ou os que nem acreditaram, que viram fazer, mas não acreditavam, é apenas um truque. Como já existiam truques na época. Tudo isso está enganando. E o povo acabava acreditando nos enganadores, nos que diziam contra. Mas mal sabia eles que tempos na frente, tudo o que Jesus fez, não muito tempo depois, se cumpriu, quando ele, naquela cruz, ele verteu em sangue, ao ponto do centurião, que estava tomando conta dele, juntamente com os seus subordinados, está lá em Mateus 27:54, quando Jesus proclama as suas palavras e começa o terremoto sacudir a terra, que o véu do templo se rasga, que tudo aquilo acontece, o centurião olha e diz, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Foi esse mesmo momento que fizeram uma plaquinha de zombaria, escreve aí, Pilatos, Jesus, o rei dos judeus, zombando, para zombar dele. Mas mal sabia que quem escreveu estava colocando não somente que ele era rei dos judeus, mas rei de uma humanidade inteira. Que logo ele se tornaria rei dos judeus, dos gregos, dos gentios, se tornaria rei não só do mundo, daquela região, mas de todo o universo. Aí, quando isso tudo aconteceu, eu acredito que aqueles que estavam dizendo, não, esse aí está só enganando o povo, eles iam dizer, ou disseram, a mesma coisa que o centurião escreveu, verdadeiramente ele era bom. Verdadeiramente ele é bom. Quem no meio de nós aqui pode dizer que ele é bom? Verdadeiramente dizer que ele é bom, como cantamos inúmeras vezes aqui nas canções. Quem aqui no meio de nós, no meio de uma festa, você tem coragem de ir no meio daqueles que são o teu povo? Aqui nós estamos falando do povo que estava, um único povo que ia representar ali a sua nação naquela festa. No meio deles, quem de nós aqui consegue no meio do nosso povo falar, não, Jesus é bom, porque eu vi ele fazendo inúmeros milagres até na minha vida. E não tem quem diz ao contrário, porque eu vou continuar falando e morrendo de falar que Jesus é bom. Jesus é bom. No texto que o pastor Alex leu aqui no início, na abertura do culto, fala da história de Pedro. Eu lembrei de uma mensagem antiga, o tema da mensagem era peneirados, lembrei na hora ali. Pedro andou com Jesus, você pode abrir o texto aí que o pastor Alex leu no início. Pedro andou com Jesus, e antes de tudo ser consumado, Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, avisa seus irmãos. Pedro andou com Jesus, um tempão, irmão. Brigava por ele, mas ainda não era convertido. Tanto que ele foi o quê? Com a espadinha. Foi? Quem lembra dessa passagem, né? Arrancou a orelhinha do irmão lá,
quando foram agarrar Jesus. Pedro andou com Jesus durante todo o tempo de ministério de Jesus na terra, durante seus 3 anos e uns quebradinhos. Viu todas as coisas acontecendo, tudo o que aconteceu, mas ainda não era convertido. Aquele que é considerado hoje o pai da igreja, irmão. Pois Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu faço o quê? Então, às vezes, você pode estar dentro da igreja esse tempo todinho caminhando com Jesus, mas você ainda não é convertido. Mas você ainda não entendeu o propósito de Deus aqui. Você ainda não entendeu. Você ainda usa as coisas do mundo a seu favor. Você ainda tem seus vícios, você ainda tem tudo e está há anos caminhando na presença de Deus, irmão, vendo os milagres de Deus, vendo tudo acontecer, mas ainda você não pode dizer que Ele é bom. Porque se você dizer que Ele é bom para as pessoas lá fora, pode acontecer de você ser maltratado ou maltratado. Tanto que Pedro disse logo no texto, acho que o pastor Alex leu, não, por você eu vou preso, eu até morro. Jesus, Pedro, quando você se converter, avisa seus irmãos, mostra ele, vai com eles, tá? Aí tudo se passa. O homem que morria por Jesus, eu te vi andando com ele. Eu não, era outro. Não foi assim a história? O homem que ia ser preso com Jesus, mas você não andava junto com eles? Eu não. O homem que morria por Jesus, passando como se escondendo, ei, eu vi você andando com eles. Não, eu não. Aí o galo vai e canta, alguns dizem ser um animal, outros dizem ser a trombeta lá do soldado e tal. Aí eu falo para você, irmão, diante de tudo que nós temos feito aqui nessa terra, diante da igreja do Senhor, como testemunho, você realmente se considera ser convertido? Você realmente se considera ser um cristão de verdade? Quem de nós, irmão, aqui pode realmente dizer que Jesus é bom? Quem? Se numa roda de amigos e no meio da nossa família a gente fica com medo de falar de Jesus. Se no meio de um trabalho rola qualquer tipo de assunto, você tem até vergonha de dizer que é crente. Quem no meio de nós pode dizer que Jesus é bom? Porque no texto, agora para finalizar, que segue, no 13, todavia, falava dele abertamente por medo dos judeus. Não falavam abertamente por medo dos judeus, mas no meio da festa subiu Jesus no templo e ensinava. Jesus, que estava oculto, escondido ali no meio do povo, ele saiu, foi lá para o templo e começou a ensinar quem lá queria ser ensinado, e ele disse: e os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Agora, se alguém quiser falar à vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, se no meio de uma roda de amigos você fala mais de você mesmo, você quer a glória para você. Se lá no seu trabalho você fala mais de você, você quer a glória para você. Mas aquele que fala daquele que o enviou, não quer a glória para si mesmo. Se você fala de Jesus, aí você está falando do reino, está falando daquele que te enviou. Foi o que Jesus falou para eles. Aquela doutrina que eu prego não é minha, a doutrina é daquele que me enviou. Então, se você está falando de Jesus para alguém, daquilo que você aprendeu dele, você está anunciando o evangelho para todo mundo e falando que ele é bom. Ele não só é bom, ele é o melhor que tem. Ele não só é o melhor, ele é o rei de todo o universo, irmão. Eu sei que você é bom em alguma coisa, você tem que ser bom em alguma coisa. Todo mundo aqui é bom em alguma coisa.
E é muito bom quando alguém fala, nossa, você é bom nisso, né? Legal, bacana, mas quem te deu o talento foi quem? Deus. Quem te deu a habilidade foi quem? Deus. Quem permitiu você fazer foi quem? Deus. Então, se você é bom, a glória não é sua, a glória é de Deus. Então, o único bom, o próprio Jesus disse, bom eu? Não, bom é meu Pai que estás no céu. Se o próprio Jesus deu a glória dele ao Deus que o enviou, o Pai dele, dizendo que o Pai dele era o bom, quem somos nós, irmão, para assumir essa glória? O bom e o maravilhoso e o dono de tudo é o nosso Deus. Então, para finalizar, que sejamos nós, esses que ali estavam, anunciando e dizendo, não, ele é bom, Jesus é bom. Porque eu presenciei maravilhas ao qual ele fez na minha vida e na vida dos meus, na vida dos meus amigos. Eu sei que ele é bom. Eu sei que ele é bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Convido os amados a colocar sobre os vossos pés. Chama aqui na frente o pastor Alex, vai estar ministrando a ceia para nós. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra, te agradecemos, Deus, pois tua palavra diz que ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que continue falando aos nossos corações nesta manhã. Fale conosco, ó Deus, nos mostre verdadeiramente como anunciar a tua palavra, como cantamos aqui, ó Deus, como ministramos aqui, como pregamos aqui, e dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso e a sua benignidade dura para sempre. Coloque essa vontade e esse desejo, essa coragem no nosso coração de anunciar que tu és bom, Pai. Que bom é somente o Senhor. Que nós não queremos falar de nós mesmos para adquirir glória para nós. Pelo contrário, nós queremos anunciar o teu reino, o teu evangelho e dar toda a honra e toda a glória a ti, ó Deus. Por isso, nos dê coragem suficiente para que, por mais que estamos passando tanto tempo na igreja, na tua presença e ainda não ser convertido, mas que nos dê tempo de se converter e de ser um grande homem, de uma grande mulher de Deus sobre essa terra, como Pedro foi, Pai. Precisou passar por tudo aquilo para que ele entendesse o teu mover e o teu agir na vida dele, e ser o grande homem de Deus que ele foi. Por isso, independente do tempo ao qual nós estamos sem te conhecer verdadeiramente, diferente do tempo que cada um possa estar aqui ainda praticando coisas que convertido não faria, mas ainda assim, Pai, existe tempo para se reconciliar contigo e verdadeiramente se converter ao Senhor. E como o Senhor disse a Pedro, ide com os seus irmãos. Por isso, Pai, no nome de Jesus, ainda existe tempo, e eu tenho certeza que cada um que aqui está, se já não é, vai ser um grande homem e uma grande mulher de Deus na sua presença, anunciando o teu reino, o teu evangelho a toda criatura. Por isso, no nome de Jesus, Pai, faça como o Senhor fez com os antigos, faça o que o Senhor puder e quiser fazer com nós, para que possamos ter mais fé, para que possamos acreditar mais no Senhor. Se tiver que moer, moe, se tiver que peneirar, peneira, se tiver que quebrar, quebre, Deus, e faça nascer de novo um novo homem e uma nova mulher.